Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre as constantes de equilíbrio. Na realidade vamos fazer uma breve revisão sobre esse tópico tão relevante que nós estudamos aí na disciplina de termodinâmica aplicada em engenharia química. Tá? Vamos ver algumas aplicações desse tema relacionadas aqui com a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos, relembrar algumas definições importantes. E a partir daí a gente vai ter 2 aulas adicionais a essa com exercícios destinados aí a lembrá-los de como a gente se utiliza das informações que as constantes de equilíbrio fornecem para a gente para entender e determinar regiões, de operação favoráveis para o nosso processo químico quando opera com reações reversíveis. Então, bora nessa. Quando a gente fala de constantes de equilíbrio, pessoal, é importante a gente lembrar que a gente vai partir da segunda lei da termodinâmica. E partindo da segunda lei da termodinâmica, as constantes de equilíbrio e, consequentemente, as composições de equilíbrio dos nossos sistemas podem ser determinadas. Existem relações para determinar esse tipo de correlação termodinâmica. E é com base nisso que a gente vai se aproveitar, tá? Porque aqui é importante que a gente enfatize que muitas vezes sistemas reais não são capazes de atingir as conversões de equilíbrio. Isso acontece porque essas conversões elas representam limites teóricos dentro da característica daquilo que representa um sistema reacional que impossibilita que a gente atinja essa condição. Isso pode acontecer porque a gente pode precisar de um tempo muito grande para atingir a conversão de equilíbrio. Então é com base nisso que a gente vai fazer os desenvolvimentos aqui, tendo a conversão de equilíbrio como limite teórico para a característica reacional dos nossos sistemas. Com base nisso, a gente pode determinar a energia de Gibbs padrão, a gente precisa determinar a energia de Gibbs padrão e a gente precisa desse valor da energia de Gibbs a uma determinada condição de temperatura. E essa definição é dada para uma reação do tipo Azinho Azão, forma Rzinho Rzão mais Szinho Szão, por essa relação que vocês estão vendo aí, que é a variação da energia de Gibbs padrão, é a variação da energia de Gibbs de produto, menos a variação da energia de Gibbs de reagentes, ponderadas pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Isso aqui é definido como menos RT ln da constante de equilíbrio, e a constante de equilíbrio, por sua vez, é definida pelas fugacidades de produtos sobre reagentes. O que a gente vai ver agora é como a gente consegue correlacionar essa fugacidade com termos mais palpáveis, para que a gente consiga efetivamente realizar esses cálculos. Então, tendo como base isso que eu acabei de comentar com vocês, nós podemos escrever a constante de equilíbrio com base em uma definição onde todos os nossos componentes partam do mesmo estado padrão, e normalmente esse estado padrão é selecionado como sendo a pressão de 1 atmosfera. A gente pode escrever aquela definição em termos das fugacidades de forma muito direta, tá? E a partir daí a gente consegue representar os nossos sistemas de uma forma muito simples, porque a gente vai ficar com ele escrito apenas em termos das fugacidades de cada um dos componentes envolvidos na transformação. Essa definição, apesar de ser simples e direta, ela traz uma grandeza muito abstrata para o nosso cálculo, que é a fugacidade. Então, em ordem de facilitar esse cálculo, a gente pode escrever que para boa parte dos sistemas onde a gente considera a idealidade das fases, a gente pode escrever que essa fugacidade, esse termo de fugacidade que a gente está vendo aqui, pode ser escrito com a dependência das pressões parciais dos componentes, de forma que esse Kf aqui, que é a constante de equilíbrio em termos de fugacidade, se torna um Kp, que é a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. E a partir daí a gente fica com a escrita mais simples correlacionada com as pressões parciais. Assumindo que as pressões parciais têm sua relação direta aí com a composição dos componentes envolvidos e com a pressão total do nosso sistema, a gente pode simplificar os termos de pressão total e, a partir daí, escrever a nossa equação em termos não das pressões parciais, mas sim das composições, que é um termo muito mais útil dentro da matemática e do cálculo que a gente vai desenvolver. Então, agora a gente tem uma expressão escrita em termos de composições, que é uma expressão diretamente mais simples e representativa para realizar os nossos cálculos de equilíbrio. Esse termo aqui de composições ainda pode necessariamente ser simplificado. Tais composições podem estar diretamente relacionadas com as concentrações efetivas dos componentes. Lembrando que isso aqui é um número de mols sobre o número de mols total. Então, a gente tem uma representação direta aqui que pode ser simplificada das composições para as concentrações, que são fáceis de serem mensuradas em condições laboratoriais experimentais. Então, normalmente, as constantes de equilíbrio, aqui na disciplina, na grande parte das aplicações, será calculada como esse Kc,
que é a constante de equilíbrio determinada a partir das concentrações e que tem a origem lá nos termos de fugacidade, com diversas simplificações até que cheguemos aqui nas concentrações efetivamente falando. Então é a partir daí que a gente vai conseguir determinar valores para as constantes de equilíbrio do nosso sistema em termos de concentração. Com base nisso, a constante de equilíbrio vai ser determinada então como essa exponencial de menos ΔG padrão dividido por RT, né? E esse termo entre chaves que vocês estão vendo aqui, ó, ele é sempre unitário, tá? Ele tem um objetivo aí de manter a dimensionalidade da nossa equação correta e adequada. Lembrar que ela partiu da fugacidade, por conta dessa partida, né, de ponto de partida ser na fugacidade, ela necessariamente precisa ter unidade de pressão. Aqui só para a gente recordar, né, as considerações que fizemos para chegar nessa equação final, a gente assumiu que a fugacidade do componente I é igual à pressão parcial do componente I, a pressão parcial é igual à composição do componente vezes a pressão total, que por sua vez é igual à concentração do componente vezes RT. Com isso, a gente consegue determinar que a constante de equilíbrio escrita em termos de fugacidade é igual à constante de equilíbrio em termos da pressão. E com isso, a gente chega nessas definições que a gente está vendo aqui embaixo, né, para correlacionar constantes de equilíbrio dentro das definições de pressão, composição e concentração, efetivamente falando. A composição de equilíbrio, por sua vez, é governada pela constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio varia com a temperatura do sistema. E essa taxa de variação é dada por uma relação termodinâmica conhecida e muito comumente utilizada, que é essa que vocês estão vendo aqui embaixo. A derivada do L da constante de equilíbrio em relação à temperatura é igual a ΔH da reação dividido por RT ao quadrado. A gente pode integrar essa correlação termodinâmica que a gente está vendo aqui e obter talvez aquela que seja a correlação termodinâmica mais útil que a gente vai ver aqui nessa aula para aplicações de cálculo com constante de equilíbrio, que é Ln da constante de equilíbrio na temperatura 2 dividido pela constante de equilíbrio na temperatura 1 é igual a menos ΔH de reação dividido pela constante dos gases, que multiplica 1 sobre a temperatura 2 menos 1 sobre a temperatura 1. Essa correlação possibilita que calculemos, né, valores de constante de equilíbrio para qualquer temperatura de uma determinada reação, desde que a gente tenha conhecimento de como varia o ΔH dessa reação e do valor da constante de equilíbrio dessa reação para uma temperatura qualquer. Então é uma relação muito útil para aplicações e um dos exemplos que a gente vai desenvolver, que está aí listado nessa parte da aula, traz justamente essa aplicação para que a gente consiga, partindo desse conjunto de dados, né, determinar valores, por exemplo, de conversão de equilíbrio para um sistema, conhecendo um dado de uma constante de equilíbrio em uma temperatura e esse valor óbvio de temperatura e o ΔH da reação. Aqui a gente não pode esquecer que algumas vezes esse valor do ΔH de reação tem uma dependência direta também com a temperatura do nosso sistema. Vocês devem recordar que a gente já viu que o ΔH de reação ele é escrito como ΔH de reação na temperatura padrão, mais uma integral que vai de T0 a T do operador nabla CP dt. Lembrando que esse operador nabla representava aqui uma variação das composições, né, dos CPs de produto menos reagentes, né? Era aquele termo de NCP que a gente tem nesses desenvolvimentos aqui relacionados a esses cálculos de ΔH. A gente pode então substituir essa equação do ΔH dentro dessa equação original que a gente está utilizando para determinar valores das constantes de equilíbrio e fazer a integração. Fazendo isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui abaixo. Observem que é uma expressão extensa, mas simples de ser resolvida, né? A gente consegue calcular aqui de forma muito eficiente valores de constante de equilíbrio, mesmo para os casos onde a gente tem a variação da entalpia de reação devido a essa variação que a gente tem na capacidade calorífica, pressão constante dos componentes envolvidos. Então, com essas expressões, a gente pode determinar a variação da constante de equilíbrio e, consequentemente, da própria conversão de equilíbrio, partindo de dados de temperatura de reação do nosso sistema. Existem algumas conclusões que a gente consegue tirar sobre as características termodinâmicas do nosso sistema. A primeira dessa é que a constante de equilíbrio não é afetada pela pressão do sistema, pela presença ou ausência de inertes no nosso sistema ou pela cinética da reação. Mas, entretanto, ela tem uma dependência muito forte com a temperatura do nosso sistema. Então, essa é a primeira grande conclusão que a gente observa aqui das características termodinâmicas e das equações que a termodinâmica clássica nos traz para determinar o comportamento das constantes de equilíbrio. O segundo comportamento é que, embora a constante de equilíbrio não seja afetada pela presença de inertes ou pela pressão, a concentração de equilíbrio dos componentes pode ser influenciada por essas variáveis. Você observa que a gente tem um comportamento muito direto, uma dependência muito forte aí
entre composição e pressão parcial. A constante de equilíbrio, quando tem valores muito maiores do que 1, indica que a possível conversão, né, dos nossos componentes é praticamente completa dentro dessa determinada transformação, de forma que a gente vai ter ali uma reação que pode ser considerada irreversível. Se a quantidade de equilíbrio tiver um valor muito menor do que 1, significa dizer que essa reação não ocorre com um grau de extensão apreciável dentro da temperatura que estamos considerando. Outro fator importante é que, para um aumento na temperatura, a conversão de equilíbrio vai sempre crescer para reações endotérmicas, que são aquelas reações que precisam de calor, e vai sempre cair para reações exotérmicas, que são aquelas reações que liberam calor para acontecer. Para um aumento na pressão em reações gasosas, a conversão vai crescer quando o número de mols diminuir com a reação e vai cair quando o número de mols aumentar com a reação. Para todas as reações, uma diminuição da quantidade de inertes vai atuar de modo que um aumento da pressão para reações em fase gasosa teria, né? A gente vai ter exatamente o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de equivalência para essa situação. Então está aí mais uma informação muito importante da termodinâmica dentro desse comportamento das constantes de equilíbrio, especificamente usando esse comportamento para cálculos de conversão de equilíbrio dentro de sistemas reativos. Um tipo de dado muito importante que a gente consegue obter desse conjunto de dados fornecido pelas constantes de equilíbrio são os gráficos de conversão de equilíbrio em relação à temperatura. Esse gráfico ele tem dois comportamentos distintos ligados ao comportamento térmico da nossa reação. Se a gente estiver tratando de uma reação endotérmica, conforme já dito, a gente vai ter um acréscimo, um aumento das conversões de equilíbrio com o aumento da temperatura. E para regiões de elevadas temperaturas teremos um valor de K muito superior a 1, o que indica que a nossa reação pode ser considerada como sendo uma reação irreversível. De forma contrária, quando a gente tem uma reação de comportamento exotérmico, a gente tem conversões de equilíbrio próximas a 1 na região de temperaturas mais baixas e vamos tendo um decréscimo desse comportamento térmico, ou seja, uma diminuição da conversão de equilíbrio com o incremento da temperatura. Esse comportamento vai ser observado até que a gente chegue num valor muito baixo de K, indicando que a gente não vai ter conversões apreciáveis para essa reação. Esse exemplo aqui a gente construiu junto no Excel para um sistema, é um dos exemplos aí disponíveis para essa aula em específico. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que tenha ficado clara essa aula de efeitos térmicos. É, como eu disse, uma aula de fundamental importância para a gente desenvolver e dar continuidade à nossa disciplina. Agora que iremos entrar nos reatores não isotérmicos, né, com aplicações aí com variação de temperatura. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, vocês sabem de me encontrar, estão aqui as formas de contato. A gente se encontra, então, na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!